10:19 diz assim: e eis que vos dou o poder para pisar serpente e escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Mais uma vez, eis que vos dou o poder para pisar serpente, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Amém? Aleluia. Pode tomar os assentos, irmãos, em nome de Jesus, e bater palma bem leve para o Senhor nosso Deus. Irmãos, tem aqui um tema para essa mensagem: blindagem espiritual. Uma blindagem é uma proteção que o Senhor garante de nos dar, uma proteção que o Senhor nos faz. O Senhor, Ele nos dá essa proteção. Quando o Senhor chamou os discípulos para a sua missão, o Senhor prometeu guardar eles, dar um livramento para eles, para que nenhum dano viesse a acontecer na vida dele. E nós vamos aprender aqui, irmãos, sobre a blindagem espiritual. A gente vai ver aqui alguns pontos principais na nossa vida que nós devemos aprender, confiar e crer. Nesse texto sagrado, o Senhor Jesus Cristo prometeu nos dar poder para vencer toda a força do inimigo, e ainda nos garante proteção, blindagem espiritual contra o adversário da nossa vida. O Senhor é o nosso escudo forte para anular toda a força de Satanás e apagar todos os dardos malignos, né? Jesus Cristo é a garantia de nossa segurança física e espiritual. Então o Senhor, Ele promete nos proteger para apagar todos os dardos espiritual do maligno. Está lá em Efésios 6:16. O Senhor, Ele nos protege, que Ele é o nosso escudo, a nossa proteção, para que nenhum dardo inflamado do maligno venha até nós para nos atingir, para que nós não venha cair em meio ao caminho. Então Deus promete nos proteger, Deus promete livrar nós, Deus promete nos dar um livramento, porque nós somos protegidos, guardados, e nós temos no caminho da promessa do Senhor nosso Deus. Ele promete nos guardar, Ele promete nos livrar, que nenhum dano nesse caminho, nessa caminhada aconteça conosco, porque nós temos o chamado de Deus dentro de nós. E se nós temos o chamado de Deus para nós cumprir o ídolo, para nós cumprir, aleluia, obedecer a palavra do Senhor, pode ter certeza, nenhum dano vai acontecer sobre nós, porque o Senhor nos deu poder, aleluia, o Senhor nos deu poder, força, aleluia, para nós pisar no maligno. Quero ler com os irmãos, o primeiro ponto aqui principal desse estudo é sobre a blindagem contra serpente e escorpiões, né? No nosso meio cristão temos serpente e escorpiões. Serpente a gente sabe que hoje é cobra, né? Escorpião, se a gente pisar o pé, eles picam, né? Aleluia. É bem difícil a gente encontrar, mas sempre tem aí. Mas aqui está falando sobre um estudo espiritual, para o lado espiritual, sobre a serpente e escorpião. A gente vai saber o que é a serpente e o que é o escorpião. Todos nós sabemos do terrível veneno da serpente e dos escorpiões. Porventura o Senhor Jesus Cristo nos garante proteção contra este inimigo. A serpente é o símbolo de Satanás e o escorpiões é o símbolo dos demônios. Está lá em Apocalipse capítulo 20, no versículo 2
Aleluia, capítulo Apocalipse 20, versículo 2 e Apocalipse 2, 9, até o 5 também, né? No capítulo 9 e até o versículo 5 também fala. Então a gente vê que a serpente é o símbolo de Satanás, né? É o símbolo de Satanás, é o símbolo do diabo, né? A qual aqui no capítulo 20 de Apocalipse fala que ele foi amarrado, né? E lançado, e após ele ser surdo, a destruição total. E o escorpião é os demônios, não é Satanás. Satanás é um ser poderoso. Os demônios são espírito que tem missões para fazer. Aleluia. E há missões desses espíritos, desses demônios que vagam solto para destruir, para tocar, para botar brigas, para botar contendas, para botar, irmãos, diversas coisas em nosso meio, para que a obra de Deus ela venha parar, para que a obra de Deus ela não venha fluir. Então o Senhor nos dá poder contra isso, o Senhor nos dá autoridade contra isso, para nós não sofrer esse dano, para nós não ser atingido. Só é atingido quando a casa não tem a proteção, só é atingido quando, aleluia, a casa não tem a marca do sangue do Cordeiro, porque quando tem, o Senhor protege. O mal passa e não toca na tua vida. O mal passa e não toca em você. Ele pode até tentar tocar, ele pode até tentar jogar os dardos, mas os dardos na metade do caminho caem por terra. Aleluia. Graças a Deus. Quero ler também com os irmãos em Marcos, capítulo 16 e 18. Jesus disse: pegarão na serpente e beberão alguma coisa mortífera, não fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha só o que Jesus falou. O poder que ele nos deu é para nós não sofrer dano. Autoridade, poder na mão de um cristão é a autoridade que nós temos. Então nós temos autoridade para nós expulsar demônio, nós temos autoridade para nós repreender enfermidade, nós temos autoridade, aleluia. O que confunde a mente de muitas pessoas é aqui, irmãos, ó, e pegarão na serpente e beberão algumas coisas mortíferas e não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aqui que dá um quebra-cabeça e pegarão serpente. Eles acham que é pegar uma serpente na mão que não vai acontecer nada. Eles acham que é pegar uma cobra na mão que não vai dar nada, né? Não. E pegarão serpente, quero dizer aos irmãos que pegarão serpente e beber alguma coisa mortífera não fará dano algum. Eu quero dizer que na inocência, se a causa na inocência, nós, sem querer, acha algum perigo e nós não veja esse perigo, o Senhor nos dá um livramento. E pegarão serpente, ou seja, se nós estivermos andando e tiver uma cobra, a gente tacar o pé em cima sem ver a cobra, o Senhor livra nós. Agora, se nós ter a ciência do perigo, se nós ter a ciência do que é veneno, se nós ter a ciência de nós querer saber, aleluia, saber e ver o perigo e ainda nós querer duvidar do poder de Deus, Deus está comigo, eu vou lá e não vai acontecer nada. Acontece. Deus não livra, Deus não guarda. Deus deu poder para nossas mãos, para nós repreender. Deus deu poder para nós esmagar a serpente, repreender ela, tirar ela, expulsar ela, aleluia. Mas nós temos que estar vigilante para Deus livrar nós, para Deus dar o livramento para nós temos que estar vigiando para Ele guardar. Infelizmente tem muito crente que
que sabe que está o perigo. Não precisa nós pegar uma lata aqui e nós botar uma caveira e dizer, ó, o perigo. Não. Nós já entendemos e já sabemos. Mas tem muitos crentes que não enxergam o perigo na frente. Tem muitos crentes que não vê o perigo. Aleluia, serve a Deus e quer desafiar o diabo. Serve a Deus e quer, aleluia, achar que são poderosos. Não são, aleluia. Irmãos, eu digo, Satanás, a serpente, que é Satanás, ela tem poder imenso, né? O diabo só perdeu no céu, sabe qual foi? Ele só perdeu o louvor que tinha dentro dele, mas o poder está com ele. O poder o Senhor não tirou de Satanás, meu irmão. Ele é poderoso. Você já leu lá no livro que quando Satanás contende ali com o anjo sobre o corpo de Moisés, nem o anjo teve o poder de repreender o próprio Satanás pela hierarquia. Hierarquia é poder, aleluia. Até os anjos de Deus usaram o nome do Senhor, dizendo, olha, o Senhor te repreenda, só o Senhor que pode te repreender. Nós não podemos, mas o Senhor pode. Aleluia. Então, o diabo, aleluia, Satanás é poderoso. Desafia ele. Não é qualquer um. Desafia ele. Ninguém desafia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quero ler também com os irmãos que Deus, Ele livra nós, nos protege, uma blindagem contra a serpente e escorpiões. Quero ler com os irmãos em Atos capítulo 28, do 1 ao 5. A Bíblia afirma que Paulo, ao ser atacado por uma víbora na ilha de Malta, sacudiu o réptil, e no fogo ele não padeceu nenhum mal. Deus é fiel e cumpre a sua palavra. Quando o navio se rachou, quando o navio estava prestes a afundar, Paulo foi na ilha de Malta, ficou lá, naquela ilha, e ele fazendo a fogueira ali, ele foi pegar um feixe de lenha para botar no fogo, ele não viu a víbora, e tinha os homens bárbaros em volta ali daquela fogueira. Quando Paulo levantou a sua mão, a cobra estava em suas mãos, a serpente, a víbora, cobra, estava em suas mãos, nenhum dano aconteceu. Eles estavam esperando Paulo passar mal, morrer, mas não, Deus deu o livramento. Aleluia, Deus livrou. Paulo estava sendo guardado por Deus. Está vendo? Que na hora que a gente não reconhece o perigo, e se ali está o laço, se ali está as armadilhas, o Senhor nos livra, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. Aleluia. Nenhum mal acontece, nada acontece na nossa vida, irmão. Mas fizeram uma macumbaria para ti, meu irmão. O teu nome está lá no prato, o teu nome está lá na boca do animal, não importa, pode estar o nome da família toda. Deus prometeu guardar minha casa, Ele vai guardar minha casa. Se o nome pode estar na boca do sapo, mas nenhum dano vai acontecer, só vai acontecer o pior para o sapo. Quem vai morrer é o sapo, não é eu. Então nada vai acontecer, porque o Senhor guardou a minha casa, selou a minha casa, blindou a minha casa, protegendo a minha vida, a minha família, a minha casa, e nenhum mal, nenhuma maldição chegará à nossa tenda, porque Deus cai ao nosso lado, mas eu nasci e nós não sermos atingidos. Está vendo? Quando nós temos uma blindagem espiritual, quando nós confiamos no Senhor, quando nós acreditamos no Senhor, que nós temos o poder de repreender, nós repreendemos e nenhum mal acontece. Aleluia. Hoje tem crente que vê uma macumbaria, corta caminho, não passa nem na frente, dá a volta lá no outro lado da rua para não passar na frente da macumbaria. Infelizmente é isso daí. É crente que não tem intimidade com Deus, é crente que não tem presença de Deus, é crente que não tem o poder de Deus. Aleluia. Passou ali, não precisa estar indo lá botar a mão lá, não precisa estar botando a mão, só repreende.
repreende, que o Senhor já desfaz todo o mal. Aleluia, glória a Deus. Em Romanos 16 e 20, Paulo afirma que o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. Está entendendo, meu irmão? Quem vai esmagar a cabeça da serpente? Quem vai esmagar a cabeça da serpente? Somente Jesus. Somente Jesus vai esmagar a cabeça da serpente. Muito acho que quando Jesus ele morreu, padeceu, muitos dizem, e eu já vi gente pregar, que só ele ressuscitou, foi ao inferno, chamou o diabo, ele se arrastou, ele pisou na cabeça, ele esmagou a cabeça de Satanás lá. Mentira, o Senhor foi ao inferno pegar o poder, a autoridade do inferno e da morte. Pegou a chave do inferno e da morte. E o Senhor falou, e Paulo mencionou em Romanos 16 e 20, em breve o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. O próprio Deus, o Criador, ele tem poder para esmagar a cabeça da criatura. Mas Deus criou o diabo. Deus criou o diabo. E só ele tem o poder para esmagar a cabeça do que ele criou. Aleluia. Deus criou o diabo. Por quê? Ele foi um anjo de luz. O anjo que não tinha maldade no coração, o anjo que não tinha iniquidade no coração, mas até o ponto em que entrou a iniquidade, ele se corrompeu. A criatura criada por Deus. Aleluia. Irmãos, vamos ver agora a blindagem contra o maligno, né? A gente viu aqui a blindagem contra serpentes e escorpiões. Agora nós vamos ver a blindagem contra o maligno. O Senhor Jesus Cristo nos promete poder contra toda a força do inimigo e isenção total de danos. Lucas 10, 19, como nós já fazemos a menção, a gente vê ali então que Deus promete nos dar o poder, proteção de nós orar, repreender, expulsar o mal, né? Lucas 10, 19. No Salmo 121, no versículo 7 ao 8, a Bíblia afirma: o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma, o Senhor te guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. A blindagem, Deus nos protege, Deus promete nos guardar de todo mal na nossa entrada e a nossa saída, no nós sair e no nós entrar, no nosso dia a dia, tanto vir para a casa de Deus, tanto ir para o trabalho, para o serviço. Deus promete nos guardar e nos livrar para que nem mal venha acontecer. Deus vai na frente, abrindo o caminho para você passar. Deus vai na frente, jogando por terra as fúrias de Satanás. Deus vai na frente, aleluia, abrindo o caminho, e todas as ferramentas de Satanás o Senhor quebra e joga por terra. Bate palma e dá glória a Deus. Olha só, irmãos, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, a palavra de Deus afirma: fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Paulo falando que fiel é Deus. Deus é fiel o que Ele falou. Deus é fiel o que Ele prometeu. E Ele promete guardar do maligno, para que nenhum mal aconteça, para que as promessas se cumpram, para que o agir de Deus se cumpra e o nome do Senhor seja glorificado para todos sempre. Eu quero ler também com os irmãos em 1 João 5,18. A Bíblia afirma que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado
conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Está lá em 1 João 5,18, o que é gerado de Deus, né? O que é nascido de Deus não peca, e o que é de Deus é gerado, conserva a si mesmo, o maligno não toca. Está entendendo aqui a palavra de 1 João? O que é todo aquele que é nascido de Deus não peca. O único que não pecou após nascer foi somente Jesus, né? Então, nós sendo gerado, conservar-se a si mesmo, e o maligno não toca. Ou seja, Deus, o Senhor Jesus é nascido de Deus, e o Senhor promete guardar. Ele é nascido de Deus, e nós temos gerado, e o maligno não toca, porque dentro de nós sendo gerado e criado pelo Senhor, o maligno não toca na nossa vida, porque nós se conservamos, nós se cuidamos para que nada aconteça na nossa vida. Nós se conservamos, nós se cuidemos, aonde nós andemos, aonde nós passemos, aonde nós caminhamos, nós se cuidemos, para que nada nos atinja, para que nada nos atrapalhe, para que nada venha fazer de nós, aleluia, escravo do pecado, para que nada venha fazer de nós ser escravo, para que nós não venha padecer, para que nós não venha ser atacado, e a nossa vida venha a ser uma vida desconcertada. Não, nós não podemos abrir a brecha em meio a uma blindagem espiritual, para que o maligno não venha entrar e não venha fazer a destruição total na vida de muitos. Mas se muitos estão abrindo a brecha, o inimigo já tem entrado e tem fazido a destruição total. Mas eu e você, nós vamos agora, irmãos, procurar blindar, irmãos, a nossa vida, blindar o nosso casamento, blindar a nossa casa, para que nada aconteça, para que nós sejamos protegidos do veneno da serpente e dos escorpiões, para que nós venha ser guardado do maligno contra a nossa vida, para que não venha tocar, para que dentro de nós venha a ter a marca do sangue do Cordeiro. Está entendendo? Se nós brindar a nós, nada toca. Quando o Senhor falou a Moisés, todo mundo agora vai ter que se brindar, de qual forma? Pega o sangue do Cordeiro e cada um vai ter que passar na porta, nos umbrais da porta, e aquele que não tiver o sangue, o mal vai entrar para dentro de casa. Mas aonde passar, à meia-noite, pela terra do Egito, e eu ver a marca do sangue, eu não vou entrar, eu vou passar, o mal não vai chegar, não vai acontecer. Todo mundo pintou a sua casa com a marca do sangue do Cordeiro, e a Bíblia diz que no Egito houve grande pranto, grande desespero. Todos os primogênitos morreram, até animais morreram no Egito. Mas aqueles que tinham a marca do sangue estavam blindados, protegidos, aleluia, livrados, e nenhum dano, estavam cantando. A Bíblia diz que até Raquel se lamentou a morte do seu filho. Tu vê? O mal passou na terra do Egito, e aquele que tinha a marca do sangue, o mal não entrou, o anjo da morte não entrou, só entrou naqueles que não tinham. Aleluia, Deus é bom. Quem crê que Deus é fiel diz amém. Bate palma e dá glória a Deus. A nossa conclusão final: o Senhor é fiel em todas as suas promessas e tem garantia e proteção da sua igreja no decorrer do século. Estamos blindados pelo Senhor, pois o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor dos que o temem e o livra. Salmo 34, versículo 7, que o anjo do Senhor acampa em nosso meio e o livra. Aleluia. Tem
um anjo do Senhor acampado ao nosso redor, nos guardando, nos livrando, nos protegendo e não deixando nenhum dano acontecer na nossa vida. Aleluia. Aos decorrer do século, a igreja andando na terra, Deus está guardando. Ao decorrer do século, você está na presença de Deus, Deus está guardando você, em nome do Senhor. Amém? Bate palma e dá glória a Deus. Irmãos, para nós finalizar agora, vamos abrir a Bíblia comigo no livro do Salmo 124. Para nós finalizar aqui a palavra de Deus. Salmo 124. Aleluia. Glória a Deus. No mesmo assunto, no mesmo tema, habilidade espiritual, Deus, Ele tem o compromisso de quebrar o laço. Deus tem o compromisso de livrar de todo mal. Deus tem o compromisso de livrar o homem de toda seta maligna. Salmo 124, versículo 7. A nossa alma escapou como um pássaro do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em nome do Senhor, no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Tu vê que quando nós temos debaixo da proteção de Deus, Deus tem o compromisso de quebrar o laço. Está entendendo? Que quando nós temos debaixo da confiança, da proteção de Deus, a gente descansa no Senhor, porque se o inimigo preparar o laço, o Senhor vai lá e quebra o laço. Se o inimigo preparar a armadilha para nós cair, o Senhor vai lá e destrói o laço. Porque Deus é fiel com o seu povo e fiel com aquele que é fiel a Ele. Amém?